Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de televisão ou pelo canal da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, que oram por nós, que são muito bem-vindos aos nossos programas, participando. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus e o significado deles, o que eles representam como ensino para nós, logo depois da nossa vinheta. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre um fato também muito interessante, importante, e vamos observar, vamos tentar tirar desse acontecimento um ensino para nós. É claro que Jesus está nos ensinando comportamento da igreja, daquilo que é importante na pregação do Evangelho, naquilo que significa o Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a cura daquela mulher paralítica. E qual o significado daquilo ali? Bom, vamos primeiro descrever o fato. Jesus então chega numa sinagoga. O que era a sinagoga? Era o lugar onde os judeus se reuniam para discutir assuntos ligados à tradição religiosa. Nas sinagogas tinha aqueles principais, aqueles que às vezes tinham a palavra, tinham aqueles que podiam ensinar, os chamados príncipes da sinagoga. E esse era um ambiente onde eles reuniam, os judeus se reuniam nesses locais, né, as chamadas sinagogas. O texto de Lucas, aqui no capítulo 13, mostra que Jesus chega numa daquelas sinagogas e era um dia de sábado. Como tradição, né? Pela lei judaica, eles não podiam fazer nada no dia de sábado, não podiam fazer nenhum trabalho, nenhuma obra serviçal. Eles estavam ali e Jesus chegou ali na sinagoga e viu uma mulher que tinha uma enfermidade. Interessante que o texto bíblico diz que era uma enfermidade espiritual. A mulher estava encurvada e ela não se endireitava. Bom, provavelmente, pela descrição da doença, se ela estava encurvada, ela devia ter um problema grave de coluna, não é? Por exemplo, ela passou para que ela ficasse ereta, então talvez uma doença na sua coluna. Ela andava encurvada. Mas Jesus, o texto descreve que era um espírito de enfermidade. Era uma doença espiritual. Então Jesus se dirige àquela mulher e ordena a ela a cura. Você hoje está livre da sua enfermidade. E ela imediatamente ficou ereta e andou normalmente. Aquilo criou um impacto muito grande dentro daquela sinagoga, porque esse fato era um dia de sábado. E eles não podiam fazer nada dia de sábado. Então,
A crítica toda a Jesus foi que aquilo aconteceu num dia de sábado. Vejam, mas aquela mulher estava ali, e ela estava oprimida. Havia uma opressão na vida daquela mulher. Encurvada, né? Que ela só olhava para baixo, né? Que ela não podia olhar para cima. Certamente, dentro do seu posicionamento, é olhar para baixo. Mas a luta foi porque Jesus curou no dia de sábado, porque sábado era a tradição religiosa do povo. Meus irmãos, o que Jesus está querendo nos ensinar com esse fato, com esse episódio? Ali era um ambiente onde se discutia religião. Ali, a tradição religiosa que dominava o povo daquela época ali, eram judeus, o que dominava era a tradição deles. Mas eles estavam totalmente afastados de qualquer tipo de operação de Deus, visto até que eles estavam vivendo num momento onde já há muitos anos, né, já em torno de 400 anos, não havia ministério profético ali em Israel. Não havia manifestação do poder de Deus através da profecia, dos atos, né, proféticos de Deus na vida do povo. Então Jesus vem e quebra aquilo ali e há uma oposição àquele fato. Se nós pegarmos isso e colocarmos isso dentro daquilo que é o Evangelho como um todo, nós vamos ver que esse tema é um assunto importante para nós avaliarmos. Jesus está mostrando ali, a primeira coisa que ele está mostrando ali e que é importante para a igreja é que ele está rompendo com a lei, porque ele vem para um novo pacto. E a lei, ele veio exatamente para quê? Ele veio exatamente para libertar. O propósito dele era salvar. O que é salvar? A palavra salvação significa livramento. Livramento de quê? De uma condenação. Então, quando Jesus opera ali, ele está mostrando que ele era Senhor de todas as coisas. Então, ele é soberano para vencer aquilo que era uma tradição religiosa. As tradições religiosas têm, vamos dizer assim, têm formas, têm ideias, e elas se opõem ao projeto de Deus. Jesus não opera num momento, num dia. Jesus opera todos os dias. A operação de Jesus é para todos os dias, não é num momento especial. A salvação é um ato contínuo. Jesus opera todos os dias. Mas por que aquele fato acontece no sábado? Já para mostrar que o Senhor é Senhor do sábado. O que significava? Porque o sábado, para o judeu, significava um dia de descanso. Então o judeu não podia fazer nada no sábado, porque o sábado era dia de descanso. Mas Jesus, quando veio, ele rompe com isso. Por que ele rompe com isso? Porque ele é o nosso descanso. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o nosso descanso é em Jesus. Por quê? Porque quando ele vai para a cruz, o que acontece? Para o judeu, quando ele comemorava a Páscoa, que era todo o simbolismo da lei mosaica, né, estava definido dentro da Páscoa. A Páscoa, quando ele comemorava o primeiro
a primeira festa dele, havia o pão, o cordeiro assado e as ervas amargosas. As ervas amargosas significavam o sofrimento do povo, mas Jesus veio e tira as ervas amargosas, que é o sofrimento do povo, e substitui pelo vinho, porque ele substitui pelo seu sacrifício, pelas suas pisaduras, nós seremos sarados, como o profeta Isaías fala, no capítulo 53. Então, quando ele cura aquela mulher ali, ele está dizendo para ela o seguinte, ela está mostrando que não é o sábado era descanso para o judeu, mas a partir dali nós descansamos nele, porque ele opera na nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É alguma coisa completamente diferente. Então, a doença daquela mulher era espiritual, tanto que Jesus a liberta. E quando Jesus a liberta, o que acontece? Ela começa a andar normalmente. Vamos usar aqui uma cena que podia ser interessante. Ela está olhando para baixo. Agora, com a operação do milagre de Jesus, ela olha para cima. A religião prende o homem de uma situação, dentro de uma tradição, e ele só olha para baixo. Ele está preso a isso. Ele está preso aqui às coisas daqui. Ele está sempre olhando para aqui. Veja uma coisa que chama a nossa atenção. Por isso que eu digo que todos os acontecimentos dos milagres de Jesus têm um significado. Não, eles não são soltos. Não é um acontecimento solto. Não, ele traz ali um contexto profético importante, que a princípio nada foi por acaso. Então, Jesus vai à sinagoga, olha o primeiro ato interessante, ele na sinagoga, num dia de sábado, e cura uma mulher paralítica em que andava encurvada há 18 anos, praticamente a vida dela toda, quase a vida toda. Então, o que Jesus faz? Jesus se dirige a ela e diz, você está livre da sua enfermidade. E ela novamente, se endireita e começa a andar normalmente. Para o príncipe da sinagoga, aquilo foi um escândalo, ela devia continuar do jeito que ela estava. Ou seja, encurvada, oprimida daquele jeito. Por quê? Por quê? Por causa da tradição religiosa. Meus irmãos, quando a igreja começa, e o início na vida da igreja primitiva, a primeira igreja, como nós falamos lá no livro nas 7 cartas, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, o que acontece inicialmente ali na igreja foi uma oposição, e a oposição à doutrina que estava sendo gerada, que era a doutrina que ia levar a toda a sequência da igreja, que começava a caminhar ali naquele período. O que acontece com o início da igreja? A doutrina estava sendo gerada no primeiro século, era a embriogênese da doutrina, quer dizer, a fase embrionária da doutrina. E uma das oposições que entra ali para destruir foi exatamente o sábado, que era a tradição religiosa do povo. Tentou introduzir aquilo ali para descaracterizar todo o projeto que era em Jesus, onde Jesus era o nosso descanso. Então nós não descansamos um dia na semana, nós descansamos todos os dias. O nosso descanso é em Jesus, então Jesus é o nosso sábado. Então nós descansamos em Jesus todos os dias, porque todos os dias nós vamos a Ele. Então isso lá no início, houve uma tentativa de mudar isso, de interromper isso, e por isso Jesus deixa essa base aí. Quando ele cura essa mulher, ele mostra que ele está rompendo com isso, porque ele é Senhor do sábado. Então ele é Senhor, ele está acima da tradição religiosa. Isso que leva o homem a olhar para baixo, como aquela mulher. Então a cura daquela mulher tem um significado importante para a vida da igreja, como ensino para a vida da igreja. Então, tanto isso é importante,
que esse problema que acontece no início da igreja lá em Jerusalém, quando há esse movimento dentro da igreja em Jerusalém para desviar a igreja, porque eram os chamados judaizantes que queriam que lá na igreja de Jerusalém que eles guardassem sábado, que não comessem certos alimentos, que circuncidasse o menino no 8º dia, toda a tradição das leis mosaicas. Então, quando isso acontece dentro de Jerusalém, ia ser terrível para a igreja. Por isso que no capítulo 15 do livro de Atos está descrito o Concílio de Jerusalém, no ano 53 da era cristã, quando eles foram combater exatamente esse desvio, que era a igreja voltar para uma tradição religiosa que não levaria o homem àquilo que era o grande projeto de Deus para o homem, que era a salvação em Jesus. Jesus era totalmente, passava a ser o único mediador, rompia com tudo aquilo ali. Essa base aí se viu para a igreja, se viu como ensino para a doutrina que veio mais tarde para a vida da igreja. Por isso, falando só com a igreja aqui, com os irmãos, é por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que se outro evangelho for escrito diferente daquele, seja anátema. Então, qual o evangelho que Paulo pregou? O evangelho que fala que Jesus é a graça. Aqueles que saem da graça, eles são caídos. Então, aqueles que abandonaram a graça, eles são caídos. Então, a experiência que Jesus coloca na cura dessa mulher é para mostrar para a igreja que o nosso compromisso agora não é simplesmente com uma tradição religiosa, com um costume como aquela mulher vivia ali, mas agora é uma experiência quando Jesus liberta o homem, independente do momento, do dia, entendeu? Que exatamente no sábado, Jesus já sabia que ia haver um problema nesse sentido, doutrinariamente, ele já prepara a igreja para isso, e por isso mais tarde a igreja vive essa experiência, como descrito lá no livro de Atos. Então, aquilo que o Senhor quer mostrar para a igreja, nós não estamos presos a um dia. Jesus não opera um dia na semana, Jesus opera todos os dias. Por quê? Porque Ele é o nosso descanso, Ele é a operação da nossa vida. Há uma experiência muito interessante quando um irmão na igreja alguém começou a se aproximar lá para conversar com os irmãos da igreja falando sobre um dia de guarda, e esse irmão da igreja perguntou: mas qual é o dia que você guarda? Não, eu guardo sábado. Aí ele falou assim: não, guardamos os 7 dias. Então nós estamos ganhando de 7-1. Por quê? Porque para nós não é só o sábado, Jesus opera todos os dias. Então, sábado para você é o que? Não, sábado para nós é o dia de descanso. Pois é, nós descansamos em Jesus todos os dias. Aquela mulher dependeu de Jesus no sábado, não era para receber aquela operação no sábado, porque era dia de sábado, mas Jesus operou, porque Jesus é Senhor de todos os dias. Meus irmãos, essa experiência dessa mulher ali é importante, porque toda a doutrina descrita no Novo Testamento, ela tem uma origem, toda a doutrina descrita lá no livro de Atos, a partir do livro de Atos e nas cartas, tem origem nos evangelhos. Certamente, tudo aquilo que Jesus deixou como ensino para a igreja, em todos os sentidos, uma das grandes oposições que Jesus teve no seu ministério foi o sábado. Uma grande oposição. Então isso não pode, todas as vezes que isso entra, é uma forma de desviar o homem do projeto de Deus, e o projeto de Deus, Jesus é o responsável pelo projeto de Deus. Só Ele é responsável por isso. Então, Ele é Senhor da nossa vida, é Senhor dos nossos dias. Por isso, aquela mulher teve aquela experiência ali, mas aquele fato ali foi um ensino para a igreja e é um ensino para nós hoje. Aquela mulher estava ali e o que acontecia com ela era uma opressão. Há pessoas que estão oprimidas pela tradição religiosa, pelo costume religioso, e por causa disso estão olhando sempre para baixo. Mas Jesus quer libertar
que o homem precisa olhar para cima. Amém? A paz do Senhor a todos.